Estamos de volta e eu vou direto a Criciúma. Bom dia, Laércio Botega. Hoje vamos ter dica de economia, quer dizer que a gente vai ensinar para o pessoal como terminar o mês no azul. Será que isso é possível? Bom dia, Andréa. Bom dia a todos os telespectadores do SBT e você. Exatamente. A gente vai colocar essa matéria para explicar e mostrar para os telespectadores que é possível, sim, terminar o mês sem não ser no vermelho e sim no azul. Mas eu faço a pergunta para você, Andréa. Durante o mês, você faz a anotação dos pequenos gastos, como, por exemplo, sorvete, cinema, um lanche, uma pizzaria, por exemplo, os pequenos gastos. Você faz essa anotação? Eu acho que tudo na ponta do lápis, eu acho que não faço, não. Acho que ninguém faz, né? Pois é, exatamente. E eu compartilho a mesma opinião que você. Eu também não faço essa anotação. E aí que mora o perigo, porque segundo o consultor que acompanhou a gente numa matéria com esse casal aqui do sul do estado, ele explicou pra gente que esse é um dos maiores erros, não anotar os pequenos gastos. Aí chega no fim do mês, você vai ver, gastou quase R$200 só nesses pequenos gastos. Mas ele deu outras dicas que a gente confere agora na matéria. Quem vê Eliezer e Ida calculando cada conta para pagar não imagina como era no passado. O casal, que tem 2 filhas, não costumava colocar as contas na ponta do lápis. E na hora de pagar, o bicho pegava. Eu não sabia o que estava entrando e o que estava saindo, né? Que acaba que a gente mistura tudo, né? Acaba misturando as contas, né? Mas quando pergunto quem gastava mais... Eu acho que é a família toda. A família toda. Eu achei que ele ia dizer que era eu. Não foi, viu? Não foi. Por conta das dívidas que nunca davam folga, Eliezer, que possui uma mecânica, resolveu chamar um consultor para auxiliar nas contas. E foi aí que ele percebeu onde estava errando. Quando a gente pegou o resultado na mão do primeiro mês, foi surpreendente, porque a gente não imaginava o que a gente gastava de supérfluo, né? A esposa, é claro, também entrou na onda e começou a prestar atenção nos pequenos gastos do mês. Afinal, pagar R$5.000 em contas todo mês não estava dando certo. Depois dessa consultoria que a gente teve, eu tenho tentado controlar esse gasto. Cristiano foi quem ajudou o casal. Ele é consultor financeiro e já ajudou muitas pessoas com dívidas, algumas com mais de R$35.000 em juros. E segundo ele, o maior problema são as contas pequenas, aquelas que muitas vezes não são colocadas na lista de gastos do mês. Você tem uma nota de R$50 na carteira e você fica 2 dias com esses R$50 inteirinho. Aí você precisa tomar um cafezinho e você toma um cafezinho e troca essa nota de 50. Eu te pergunto, aonde você gastou os outros R$49? Você não vai saber no final do dia. Por quê? Porque os pequenos gastos, o cérebro da gente não computa, não consegue armazenar aonde você gastou os pequenos valores. Algumas dicas para economizar e não ficar no vermelho. Anotar todas as contas, incentivar a família toda a participar da redução de gastos, nunca pagar o valor mínimo do cartão, comprar sempre à vista e, é claro, sempre tentar renegociar as dívidas. Cristiano orienta que as pessoas guardem todo mês 10% do que ganham para casos de emergência. E não é guardar 10% no final do mês se sobrar, porque nunca vai sobrar. Tá? Então você recebe e você já tira os teus 10% e guarda numa poupança. E você vai viver com os outros 90%. E foi com essas dicas que o casal Eliezer e Ida perceberam a mudança financeira na vida deles. É importante fazer esse levantamento, botar na mesa, contar o que está devendo. É necessário isso? É de suma importância, porque vai chegar num ponto que tu vai viver de contas, né? Pagando aquilo que muitas vezes tu não tem mais e precisando de algo mais e não podendo comprar. Pois é, a gente trouxe esse consultor financeiro lá do sul do estado para dar mais dicas aqui para a gente no estúdio, porque mais da metade da população brasileira está endividada. E ó, quem poderá nos salvar? Acho que nem Chapolin Colorado pode nos salvar dessa, porque realmente está complicado, né, Cristiano? Você
que você pode ajudar a gente a entender e mergulhar um pouquinho mais nessa questão? Porque muita gente já está endividada, né? Primeira questão, como conseguir sair do buraco? Fala pra gente. É sempre com negociação. Não adianta. A gente, se está no buraco já, se está com dívidas, a questão toda é você verificar quanto que você está devendo. Primeira coisa, é saber quanto que está devendo. E depois ir até a loja, até o banco, para fazer a renegociação. Tá? E essa renegociação é simples, tá? Às vezes pode parecer muito complicado, mas não. Digamos que você estava devendo R$1.000 no cartão de crédito e as dívidas fizeram com que você ficasse devendo agora R$3.500. Se você tiver R$1.500 na mão, conseguir R$1.500, você está devendo R$1.000. Se você tiver R$1.500, R$1.800, você vai até o banco e diz, ó, quero quitar a dívida, é isto aqui que eu tenho. Eles vão aceitar, sabe por quê? Porque é muito mais fácil, mais rápido eles aceitarem esses 1.600, 1.800, do que ir para a justiça, ficar 5, 6 anos e o juiz com certeza vai dar juros de 1% ao mês. Então, o banco vai acabar aceitando a negociação, né? Bom, a gente está olhando aqui o Cristiano falar e está pensando assim, é fácil falar. Não, ele já viveu isso e porque ele já viveu uma situação como essa, que ele começou a botar, né, na ponta do lápis, começou a guardar dinheiro já pensando nisso. E eu acho que hoje as suas dicas são em cima do que você viveu e do que você está vivendo. E uma das dicas que é essa de anotar todos os detalhes, botar tudo na ponta do papel, eu acho que ninguém faz, né? É difícil fazer. No início, eu passei por isso, né? Porque eu tive um problema financeiro no qual eu me vi sem ter R$1 guardado e foi onde caiu a ficha. Isso foi lá em 2001. A partir daí, eu comecei a aprender sobre educação financeira e foi aonde eu comecei a guardar meus 10%. Né? Então, cada vez que eu recebia, eu guardava 10% e comecei a anotar. Até o cafezinho. No início, tem que ser assim. Você tem que saber o tamanho do monstro para matar o monstro. Você tem que saber que você está gastando quanto de estacionamento, quanto que você está gastando de gasolina. Porque, às vezes, né, eu, na época, era jovem, ficava dando voltinha de carro e não sabia o quanto que eu gastava de gasolina. Quando eu botei isso no lápis, na ponta do lápis, eu me assustei. Eu disse, não, é aqui que eu vou ter que cortar. Então, as famílias têm que fazer anotar todos os gastos para conseguir identificar aonde que pode cortar. Isso que você falou de família também é muito importante, né? Porque não pode ser um fazer economia e o outro gastando, tem que ser um trato da família mesmo, né? Em relação à água, à luz e esses pequenos detalhes. Com certeza, a família toda tem que participar, senão não funciona. Né? E a dica é sempre assim, ó, você vai fazer um lanche com a família, você tem algum outro gasto, vai pegando as notinhas e vai colocando dentro de uma caixinha de sapato. Ao final da semana, você junta tudo isso e anota isso no computador, numa planilha, no celular. Para ficar assim, quanto que eu gastei de mercado na semana, quanto que eu gastei de estacionamento e assim vai. No final do mês, você vai ter um panorama de como está a sua vida financeira. E a partir dali você já começa a cortar alguns gastos, tendo sempre em vista, as crianças têm que participar. Tem que entender a situação. Tem que entender. Sai do quarto, apague a luz. Sai da frente do videogame, desliga o videogame. E tem uma outra questão que a gente estava conversando, que a gente acha essa história de guardar 10%, mas nunca sobra, né? Porque tem que guardar antes. E isso independe de quanto você ganha, né? Se você ganha R$1.000 ou se você ganha 100 mil. Independe, porque o problema não é quanto você ganha, é o quanto você gasta. Eu já dei consultoria para casais que ganhavam em média R$2.000 e já dei consultoria para empresários que ganhavam mais de R$100.000 por mês. E não depende quanto que se ganha, depende quanto se gasta. Não adianta você ganhar R$100.000 por mês e gastar 120. Você é mais endividado do que aquele que ganha 2 e gasta 2. Né? Pelo menos esse não está endividado. Então, assim, você tem que estar sempre um passo atrás com o seu padrão. Não adianta, muitas vezes as pessoas querem ter um padrão de vida um pouco mais alto e acabam gastando além. Se você está gastando além, alguém está te financiando. E geralmente é o banco. E o banco, quando te financia, é muito caro. Cobra muito caro, né? Bom, o Cristiano tem uma cartilha do dinheiro aqui, que eu estou dando uma olhada, e realmente a gente não segue quase nada disso. Na escola, evitar que seu filho compre lanche na cantina todos os dias, economizar mandando um lanchinho, né? São dicas, na verdade, é o dia a dia mesmo que faz toda a diferença, né?
Pague suas contas em dia, evite pagar juros. Isso também é uma outra questão, né? Os juros é o que corrói a economia da família, infelizmente. A gente paga juro em tudo, porque você geralmente pensa assim, atrasou a conta de energia elétrica. No próximo a fatura vai vir a diferença. Aí você diz, foi só R$2 a mais. De juros em juros? Isso, mas quanto esses R$2 representa percentualmente sobre a tua conta? Representa 5%? Representa, sabe? Como é que as pessoas conseguem essa cartilha do dinheiro? Interessante. Essa cartilha, pode me procurar lá através do meu blog, eu escrevo para um blog, pode procurar no blog. Pode dar o endereço para a gente, então. Blogspot, poupeinvista.com.br. Poupe Invista. A gente vai colocar na nossa página do Facebook, do SBT e Você, depois você vai ter. Se comprares aquilo que não precisa, acabarás por vender aquilo que necessita. Benjamin Franklin. É isso aí. Temos que mudar todo esse nosso consumismo desenfreado. Temos que mudar porque o que acontece? Eu dou palestras em escolas, universidades, justamente para fomentar isso para a juventude. Porque a gente vai para a escola e para a universidade e não aprende isso, né? Aprende uma profissão, mas não aprende a economia doméstica. A mexer com dinheiro. Obrigada, tá? Pela sua participação e pelas dicas. Muito obrigado também.